Análise SWOT, uma ótima ferramenta para qualquer tipo de negócio, seja para quem está começando ou para empresas já estabelecidas. Imagine que estamos definindo um roteiro para o sucesso da sua empresa. A análise SWOT é um dos elementos que funcionam como um GPS para te guiar nessa jornada. O ato de planejar consiste em organizar seus pensamentos sobre as metas futuras da sua empresa de maneira eficaz. Então, o planejamento deve responder 4 perguntas. Quem somos? É a avaliação da identidade da marca. Onde estamos? É a análise da situação atual. Onde queremos chegar? É a hora de definir os objetivos. Como faremos para chegar ao destino? É a hora de desenvolver as estratégias. Ou seja, o planejamento estratégico envolve a definição dos objetivos de longo prazo de uma empresa e o desenvolvimento de estratégias para alcançá-los. Isso inclui identificar missão, visão, valores da empresa, bem como analisar o ambiente interno e externo que ela opera. É nesse contexto que a análise SWOT se torna uma ferramenta essencial. Se você está começando uma empresa, essa análise vai te ajudar a entender melhor o seu ambiente competitivo, ou seja, quais são os pontos fortes em relação aos concorrentes que você pode aproveitar para se destacar no mercado. Quais são as áreas que precisam ser melhoradas para aumentar a sua competitividade? Quais são as ameaças que você vai encontrar no caminho? E quais são as oportunidades que você pode aproveitar para crescer? Por outro lado, se a sua empresa já está em funcionamento, também é necessário fazer uma análise SWOT de tempos em tempos. Porque essa análise vai te ajudar a avaliar se as estratégias que você está utilizando hoje ainda são eficazes, se existem novas oportunidades que surgiram no mercado ou se existem ameaças que podem impactar negativamente no seu negócio. A análise SWOT permite uma visão de dentro para fora, ou seja, você olha pela janela da sua empresa e observa o que está acontecendo, quais são as oportunidades e as ameaças. Ao mesmo tempo que te permite olhar pela janela de fora para dentro, identificando os pontos fortes e fracos da sua empresa. Então, com essas informações em mãos, você estará mais preparado para tomar decisões estratégicas e conduzir o seu negócio rumo ao sucesso. Se você gosta de ferramentas estratégicas, conheça meu livro Kit de Ferramentas do Estrategista. Nele eu explico essa e muitas outras ferramentas. São mais de 20 abordagens que você vai aplicar no planejamento estratégico da sua empresa. Agora que entendemos a importância da análise SWOT no contexto do planejamento estratégico, vamos começar então a nossa jornada rumo à compreensão completa da análise SWOT e como que ela pode impulsionar o sucesso da sua empresa. Como vimos, a análise SWOT é uma ferramenta que permite avaliar os aspectos internos e externos de uma empresa. SWOT representa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por isso, você também vai ouvir falar sobre essa análise com o nome de análise fofa. As forças e fraquezas são fatores internos, ou seja, elementos que podem ser controlados pela empresa, enquanto as oportunidades e ameaças são fatores externos. Portanto, eles não podem ser diretamente controlados, mas eles podem ser observados e, por meio dessa observação, a empresa age. A análise SWOT é uma ferramenta versátil que pode ser aplicada em uma variedade de contextos empresariais, e é importante destacar que ela não se limita a empresas de determinado tamanho ou setor. Na verdade, ela pode ser utilizada por organizações de todos os portes e segmentos, seja uma pequena startup ou uma grande corporação, uma empresa de tecnologia ou até mesmo um pequeno comércio local. Ela pode fornecer insights valiosos que vão orientar as estratégias de negócios. Essa flexibilidade permite que as empresas adaptem a análise SWOT às suas necessidades específicas, aproveitando seus benefícios em diferentes contextos e situações. É fundamental ressaltar a importância de embasar a tomada de decisão em fatos e dados, ao invés de você trabalhar com suposições ou achismos. Nós estamos aqui falando sobre a análise SWOT no contexto do planejamento estratégico. Porém, essa ferramenta também pode ser utilizada em outras situações e contextos. Por exemplo, a gestão de crises ou projetos,
novas oportunidades de negócios, a implementação de novas tecnologias, o desenvolvimento de novos produtos ou também no planejamento de eventos, a tomada de decisão de maneira geral, melhoria de desempenho, por exemplo, em áreas como marketing, vendas, até mesmo no planejamento pessoal. Ok, mas como que a gente faz então essa análise na prática? Esse processo envolve várias etapas e você pode desenvolver de diferentes maneiras. Acompanha comigo na tela o passo a passo. Tudo começa na definição dos objetivos. Depois, nós formamos a equipe de análise. É claro, você pode fazer a análise SWOT sozinho também, mas como uma equipe vai ser bacana porque você vai ter diferentes visões. Depois, então, preparamos o ambiente. Dessa forma, a análise tem seu início coletando e estudando tudo que sabemos e tudo que conseguimos descobrir sobre o nosso ambiente interno e o ambiente externo. Depois, seguimos então para a síntese e priorização de tudo que a gente aprendeu, para depois definir as estratégias e não podemos esquecer que também precisamos monitorar e revisar. Agora, vamos ver então em detalhe cada uma dessas etapas. Tudo então começa, como eu disse, na definição do objetivo. Você precisa ser específico, determinar exatamente o que você quer analisar. Pode ser, por exemplo, analisar a sua estratégia de marca ou estratégia de conteúdo. Você também precisa ter um objetivo claro. Quer dizer, o que você espera alcançar com essa análise? Pode ser que você está buscando identificar oportunidades de crescimento ou está querendo criar uma vantagem competitiva. Como eu disse, você pode conduzir essa análise sozinho ou montar uma equipe, né? Quando você faz a análise sozinho, é bacana porque você tem o controle total do processo e você pode trabalhar no seu próprio ritmo. Nesse caso, é ideal se você está em situações pessoais, como, por exemplo, o planejamento da sua carreira. Por outro lado, montar uma equipe vai te dar a vantagem de ter diferentes perspectivas e experiências quando você está fazendo isso em contextos empresariais ou projetos que são mais complexos. Bom, depois que você já definiu seu objetivo e também já sabe quem será a sua equipe, ou se você vai trabalhar sozinho, é hora então de preparar o ambiente. Você pode utilizar um quadro branco, documentos compartilhados ou até mesmo uma plataforma online para registrar todas as ideias. Você pode usar também post-its, canetas coloridas ou qualquer outro tipo de material que vai facilitar o brainstorming. Sendo assim, a gente inicia a identificação de forças e fraquezas. Começamos olhando internamente para a nossa empresa. Uma abordagem comum é realizar uma análise interna detalhada e isso envolve reuniões com equipes-chave, entrevistas com funcionários e até mesmo pesquisas entre os clientes para identificar pontos fortes e fracos. Ferramentas como questionários, entrevistas estruturadas e até mesmo análise de desempenho podem ser úteis para coletar essas informações. Uma vez que nós já identificamos os nossos pontos fortes e fracos, é importante documentar tudo de uma maneira clara e concisa. Alguns vão usar planilhas, arquivos em textos, software de gerenciamento de projetos para organizar todas as informações. Você pode usar também diagramas, mapas mentais, se você prefere uma maneira de visualizar mais rapidamente todos os dados. Para identificar, então, as forças da sua empresa, você pode começar com perguntas como essas. Quais são os recursos e ativos internos que a empresa possui? Quais são as competências e habilidades exclusivas da empresa? Quais são os aspectos positivos da empresa em relação à concorrência? Quais são os aspectos do produto ou serviço que são altamente valorizados pelos clientes? Quais são os elogios que a empresa sempre recebe dos clientes, parceiros ou especialistas do setor? Da mesma forma, para identificar as fraquezas, você também tem algumas perguntas como um passo inicial. Quais são as limitações e deficiências internas da empresa? Quais são os aspectos negativos da empresa em relação à concorrência? Quais são os pontos que precisam ser melhorados? O que os clientes frequentemente reclamam sobre os produtos ou serviços? Quais são os desafios internos para alcançar os objetivos? Quais são as áreas em que a empresa está abaixo dos padrões no setor?
Agora, vamos ampliar a nossa visão para entender o ambiente externo da empresa. Isso envolve pesquisas de mercado, análises competitivas, monitoramento de tendências da indústria. Recursos como relatórios de mercado, análise da concorrência, estudos setoriais e até mesmo pesquisas online podem fornecer insights valiosos sobre as oportunidades e as ameaças. Assim como fizemos com as forças e fraquezas, é importante documentar tudo de uma forma clara e organizada. Isso vai ajudar a visualizar a relação entre os elementos e saber, então, quais as ações que devem ser priorizadas. Para identificar as oportunidades, você pode fazer perguntas como essas: quais são as tendências e oportunidades externas que podem beneficiar a empresa? Quais são as mudanças no mercado? Quais são as necessidades não atendidas dos potenciais clientes? Quais são as tecnologias emergentes que podem melhorar processos ou produtos? Quais são os novos segmentos de mercado? Quais são as parcerias estratégicas que podem expandir o alcance? Para descobrir as ameaças, pergunte assim: quais são os fatores externos que podem prejudicar a empresa? Quais são os desafios e obstáculos no ambiente externo? Quais são as ações da concorrência que podem afetar a empresa? Quais são as tendências de mercado que podem representar uma ameaça para os negócios? Quais são as mudanças na legislação que podem prejudicar a empresa? Quais são os eventos que podem impactar negativamente nas operações? Depois de coletar todas as informações necessárias, é hora de analisar o que elas significam. Então, quando você trabalha com uma matriz SWOT, vai te ajudar a verificar como que cada uma dessas 4 coisas se comunicam, como que elas se relacionam. Além disso, é importante você se assegurar de sempre buscar conclusões embasadas, sempre se basear em dados, informações confiáveis e nunca suposições ou achismos. Então, a gente vai para a próxima etapa, que é a análise e priorização. Comece, então, agrupando e refinando as ideias. Elimine duplicatas e dados irrelevantes. Combine dados semelhantes, ou seja, encontre padrões. Priorize os elementos. Então, você vai classificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças por ordem de importância e impacto. Deve também estabelecer conexões, identificar os elementos que se relacionam entre si. Ou seja, você vai conectar os pontos. Cruze os elementos. Busque conexões entre as forças e as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, e assim por diante. Como que nós podemos usar as nossas forças para aproveitar as oportunidades? Quais as fraquezas que nos tornam mais vulneráveis às ameaças? Como podemos usar as nossas forças para minimizar o impacto das ameaças? Quais as fraquezas que nós precisamos superar para poder aproveitar as oportunidades? Você vai, então, identificar padrões e insights, cruzar os elementos, procurando padrões, tendências, relações, e, sendo assim, tudo que vai revelar informações importantes sobre a sua situação. Ou seja, você vai agora priorizar os elementos. Primeiro, você deve pensar no impacto. Quais os elementos que terão o maior impacto no seu sucesso ou fracasso? Depois, avalie a urgência. Quais os elementos que exigem uma ação imediata e quais são aqueles que podem ser abordados a médio, longo prazo? Crie, então, uma matriz de prioridade para classificar os elementos e definir quais são as suas prioridades. E você está vendo aí na tela como que funciona essa matriz. Você tem o eixo de impacto e o eixo de urgência, e 4 quadrantes. Quanto maior o impacto e maior a urgência, maior a prioridade. Mas como podemos alinhar forças e oportunidades? Esse método de alinhamento envolve você identificar e sincronizar pontos fortes da organização com oportunidades externas. Para você entender como é que funciona, veja esse exemplo.
Uma empresa de tecnologia identificou durante a análise SWOT que a sua capacidade de oferecer soluções de armazenamento altamente seguras era uma das suas principais forças. Ao mesmo tempo, ela percebeu uma oportunidade de mercado, que era a crescente preocupação das empresas com a segurança de dados. Sendo assim, ela desenvolveu uma nova solução de armazenamento em nuvem, adaptando já todo o conhecimento e força que ela tinha com as necessidades de segurança do mercado. Dessa maneira, criou uma campanha de marketing destacando essa tecnologia e os serviços personalizados, também com uma consultoria em segurança de dados, conquistando uma posição de destaque. Ou seja, ela capitalizou uma força que já tinha e aproveitou uma oportunidade emergente. Como podemos converter ameaças em oportunidades? Esse é um método de transformar as ameaças ou as fraquezas em pontos fortes ou oportunidades. Veja esse exemplo. Uma pequena empresa de fabricação de roupas estava enfrentando o desafio por conta da competição com marcas estabelecidas. Então, ela percebeu, por meio da análise, que isso vinha da dificuldade de buscar recursos e expandir a sua produção. Ela identificou que essa limitação na produção era uma fraqueza significativa e que estava ameaçando seu crescimento. Então, ela pensou como poderia transformar essa fraqueza numa oportunidade. Com isso, ela mudou a sua estratégia para uma abordagem de nicho, se concentrando então na produção de roupas sob medida para jovens profissionais. Então, ela lançou uma linha de produtos de alta qualidade, destacando a sua capacidade de criar peças exclusivas que refletiam então o estilo de cada cliente, além de estabelecer também parcerias com designers locais e influenciadores. Essa estratégia permitiu que a empresa se destacasse no mercado, atraindo clientes dispostos a pagar até mesmo mais por produtos exclusivos e personalizados. Isso resultou num crescimento sustentável de vendas e a expansão da base de clientes. Então, é assim que a gente transforma uma fraqueza ou uma ameaça num ponto forte ou numa oportunidade. Agora nós vamos para o próximo passo. Mas antes, se você está gostando da aula, veja se você já está inscrito aqui no canal. Se você não for inscrito, inscreva-se. Deixa também o seu like e se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui. Ao final da aula, não esqueça também de conferir os links na descrição para mais materiais de estudo. Vamos para o próximo passo, que é o desenvolvimento das estratégias. Nessa hora, você vai explorar como usar as forças para aproveitar as oportunidades, além de superar as fraquezas para evitar ameaças, usar as forças para minimizar as ameaças e definir ações específicas para cada estratégia, com prazos responsáveis, indicadores de sucesso. Além disso, você também não deve esquecer de monitorar e revisar. Você deve acompanhar o seu progresso, avaliar regularmente a implementação das estratégias e seu impacto. Deve também fazer novas análises de acordo com as mudanças no ambiente interno e externo. Ou seja, não é porque você já fez uma análise SWOT uma vez na sua empresa que você não precisa fazer uma nova análise, porque o mercado muda, novos concorrentes chegam. Na minha consultoria, eu aplico a análise SWOT e, além disso, ofereço uma gama de serviços que são sempre adaptados às necessidades individuais de cada cliente. Isso inclui diagnósticos para identificar melhorias, aconselhamentos estratégicos, acompanhamento por 3 meses para poder garantir o sucesso na implementação. E se você precisar de ajuda com a análise SWOT aí na sua empresa ou outros serviços, entre em contato. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Vamos agora ver exemplos de análise SWOT, começando com uma hamburgueria que está fazendo a sua análise SWOT e chega às seguintes conclusões. Como forças, ela identificou localização estratégica numa área movimentada, o que atrai um grande fluxo de clientes, especialmente durante os horários de pico. Ela tem um ambiente acolhedor e decoração temática, o que cria uma experiência diferenciada, fidelizando clientes e incentivando o compartilhamento nas redes sociais. Ela tem também uma equipe de funcionários treinada para oferecer um excelente atendimento, o que garante a satisfação dos clientes e contribui para a construção de uma boa reputação. Como fraquezas, ela identificou a dependência excessiva
de entregas por aplicativo, o que gera altas taxas de comissão, impactando a lucratividade do negócio. Também a limitação do espaço físico do restaurante, o que impacta na sua capacidade de atendimento em horários de pico, podendo então gerar filas e perda de clientes. Identificou também a necessidade de atualização constante do cardápio, o que exige investimento em pesquisa, desenvolvimento, podendo gerar desperdício de ingredientes e custos adicionais. Porém, nas oportunidades, ela identificou uma expansão do delivery para novas áreas da cidade, o que permitiria alcançar novos clientes, aumentar a receita e aproveitar a crescente demanda por delivery. Também parcerias com eventos locais e empresas para fornecer serviços de catering, diversificando então sua fonte de receita e fortalecendo a sua presença de marca na comunidade. Criação de uma estratégia de marketing digital para poder atrair novos clientes, fortalecer a marca, fidelizar clientes, explorando então as mídias sociais e outras ferramentas online. Como ameaças, ela identificou a flutuação dos preços dos ingredientes, o que impacta nos custos de produção e lucratividade, exigindo então reajustes de preços que podem afetar a demanda. Aumento da concorrência, isso por conta da entrada de novas hamburguerias e o crescimento de concorrentes existentes, tudo isso pressionando preços e busca por clientes. Mudanças nas preferências dos consumidores, novas tendências alimentares, como a busca por opções mais saudáveis, veganas, tudo isso pode reduzir a demanda por hambúrgueres tradicionais. Mas, quando ela fez toda essa análise e identificou todas essas informações, todos esses elementos na análise SWOT, não parou por aí, ela precisa dar o próximo passo, que é fazer as conexões e as estratégias. Então, ela começou pensando da seguinte maneira: combinar a força da localização com uma oportunidade de expansão do delivery. Criar uma estratégia de marketing digital, de geolocalização para atrair clientes em novas áreas de entrega. Superar a fraqueza da dependência de aplicativos com a oportunidade de marketing digital. Desenvolver, então, um sistema próprio de delivery, integrado ao seu site, redes sociais, tudo isso para reduzir a dependência de aplicativos externos e aumentar a fidelização dos clientes. Além disso, minimizar a ameaça da concorrência com a força do ambiente acolhedor. Investir em eventos temáticos, promoções especiais, ações de relacionamento para fidelizar clientes e também se diferenciar da concorrência. Aproveitar a oportunidade do catering para poder superar a fraqueza do seu espaço físico limitado, gerando uma receita adicional sem depender exclusivamente do seu próprio espaço físico. Um outro exemplo de análise SWOT seria uma loja de roupas femininas. Diferente do exemplo da hamburgueria, que já estava em funcionamento, esse exemplo agora é de uma marca que está começando. Então, ela faz análise SWOT e identifica nas suas forças a paixão e dedicação dos fundadores pela moda. Isso se traduz em uma curadoria de peças diferenciadas e um atendimento apaixonado, transmitindo a autenticidade da marca. Flexibilidade para se adaptar às tendências, o que permite responder rapidamente às mudanças de mercado e oferecer produtos alinhados aos desejos das consumidoras. Baixo custo operacional. Isso possibilita investir em marketing digital, construir uma forte presença online, o que é crucial para alcançar o público-alvo. Como fraquezas, ela percebeu a falta de reconhecimento da marca, o que dificulta atrair novos clientes, especialmente no mercado tão competitivo, as limitações de capital, que restringem a variedade de produtos e o volume de estoque, o que impacta a competitividade com as lojas maiores. A inexperiência da equipe em área-chave. Isso pode comprometer a gestão do negócio, especialmente em áreas como marketing, vendas, controle de estoque. Nas oportunidades, ela identificou o crescimento de e-commerce, que permite alcançar um público amplo e construir uma base de clientes online, superando limitações geográficas. Colaboração com influenciadores digitais, o que amplifica o alcance da marca, gerando reconhecimento e desejo pelos seus produtos. Ofertas de produtos exclusivos e personalizados, o que diferencia a loja da concorrência e atrai clientes que buscam peças únicas e um atendimento personalizado. Agora, nas ameaças, ela identificou que existe uma concorrência acirrada, a presença de outras lojas de moda feminina exige uma estratégia de diferenciação mais eficaz para atrair e fidelizar clientes.
Flutuações nas tendências da moda. A rápida mudança nas tendências aumenta o risco de um estoque obsoleto, exigindo uma gestão de estoque eficiente e uma boa capacidade de adaptação. O impacto da instabilidade econômica. A variação do poder de compra dos consumidores pode afetar a demanda por produtos de moda, especialmente os que não são essenciais. Então, após fazer toda essa coleta, é a hora de criar as conexões e as estratégias. Então, essa marca começou da seguinte maneira: combinar a paixão dos fundadores com o e-commerce, ou seja, criar uma loja online com visual atraente e conteúdo que transmite paixão pela moda, identidade de marca, alcançando um público maior e construindo uma base de clientes online. Usar a flexibilidade para se adaptar às tendências e minimizar a ameaça da concorrência. Monitorar as tendências de moda e as preferências do público, renovando estoques frequentemente e oferecendo produtos alinhados aos desejos dos consumidores. Superar a falta de reconhecimento da marca com a colaboração com influenciadores digitais. Investir em campanhas de marketing com esses influenciadores que tenham, um público-alvo relevante para a marca, aumenta a visibilidade da marca e gera interesse pelos produtos. Contornar as limitações de capital com a oferta de produtos exclusivos e personalizados, focando então em um nicho específico para oferecer produtos diferenciados, construindo uma base de clientes fiéis que valorizam a exclusividade e o atendimento personalizado. Esse exemplo demonstra como que uma empresa iniciante pode aplicar a análise SWOT para identificar áreas-chave de oportunidade e gerenciar potenciais desafios já nos primeiros passos da sua jornada. Mas quais são as aplicações estratégicas da análise SWOT? A análise SWOT é frequentemente associada ao planejamento estratégico, mas a sua versatilidade permite aplicações em diversas outras áreas e contextos, impulsionando a tomada de decisão eficaz e a resolução de problemas. Veja alguns exemplos. Além do planejamento estratégico, a análise SWOT pode ser usada para definir a entrada em novos mercados, criação de novos produtos ou serviços, definição de estratégias de marketing e vendas, criação de planos de ação, análise da concorrência, decisões de investimento. A análise SWOT pode também ser usada com outras ferramentas que a gente vai ver nas próximas aulas, e ela também pode ser aplicada em diversos contextos, como eu falei, para você definir a sua carreira, para você fazer um planejamento pessoal, para, por exemplo, também fazer a gestão de projetos, enfim, ela pode ser utilizada em vários momentos. Porém, nós precisamos também ter em mente os erros comuns na execução da análise SWOT. Por mais que ela seja uma ferramenta simples, ela pode ser prejudicada com alguns erros que podem comprometer a sua eficácia e levar a conclusões equivocadas. É fundamental estar atento a esses erros para você garantir que a ferramenta seja utilizada corretamente e que, principalmente, ela gere insights estratégicos relevantes para a sua marca. Ou seja, alguns erros comuns são a falta de clareza e direção, então definir um objetivo vago ou realizar a análise sem um propósito claro, tornando tudo superficial e irrelevante. As limitações na coleta e uso de dados, ou seja, basear a sua análise em percepções, ignorando dados e informações, o que leva a conclusões enviesadas e incompletas. Outro erro é também a falta de profundidade e priorização. Criar listas extensas com vários elementos, muitas oportunidades, muitos pontos fortes, indo além de qual era o seu objetivo inicial. Isso vai dificultar você a analisar as interconexões e principalmente saber como priorizar a importância de cada coisa. Os vieses e a subjetividade. Permitir julgamentos pessoais e opiniões não fundamentadas, tudo isso vai influenciar a sua análise, vai comprometer a sua objetividade. Outro erro é a complexidade da análise. Utilizar uma linguagem técnica ou categorizações confusas vai tornar a análise difícil de entender e principalmente de aplicar. A desconexão com a estratégia e a ação. Não traduzir os insights da análise SWOT em estratégias e planos de ação concretos. Isso faz com que seja um exercício ali que só vai levar à perda de tempo. Então, você sempre deve ter o objetivo e sempre deve conectar com uma estratégia. Além disso, a falta de atualização e adaptação é um erro, porque realizar a análise SWOT como um evento único, sem revisar, sem adaptar as mudanças do ambiente interno e externo, vai levar a sua empresa à estagnação.
Então, evite esses erros na hora de você fazer a análise SWOT e ela será uma ferramenta extremamente poderosa. Além disso, a análise SWOT oferece uma riqueza de informações que podem ser aplicadas em várias outras ferramentas e metodologias na análise estratégica. Nas próximas aulas, nós vamos ver então como que os insights obtidos podem ser integrados em outras análises e abordagens estratégicas. Ao compreender como os insights da análise SWOT podem ser aplicados em diversas ferramentas e metodologias, você vai poder então tomar decisões mais informadas e ter estratégias muito mais criativas. Por isso, prepare-se então para explorar as conexões nas próximas aulas. Confira as várias playlists que eu tenho aqui no canal com muitos outros conteúdos e aulas. Veja também os links que estão na descrição, que são muitos materiais de estudo. Um grande abraço e até a próxima!